Acabamos de passar 2 meses incríveis no Camboja, foi uma viagem absolutamente maravilhosa. Neste vídeo, vamos compartilhar 17 coisas que gostaríamos de saber antes de viajar ao Camboja. Sim, então originalmente planejamos passar 3 semanas no Camboja e depois de alguns dias estendemos para 60 dias. Gostamos muito de estar lá mesmo sem saber nada antes. Espero que este vídeo ajude vocês. Se você pensa em ir ao Camboja ou nunca considerou, isso pode mudar sua opinião. Então, a primeira coisa que realmente nos empolgou e nos atraiu para o Camboja foi o fato de que poderíamos dirigir nosso próprio tuk-tuk pelo país ou atravessando o país. E foi exatamente isso que fizemos. Nós alugamos um tuk-tuk pelo site tuktukrendel.com. Eles conseguem os tuk-tuks com proprietários locais. Os donos lucram mais alugando tuk-tuks do que dirigindo táxis, o que favorece a economia local e é a melhor forma de conhecer o país. Visitar templos e outros lugares fica muito mais fácil com um tuk-tuk próprio, além de ser uma experiência incrível. Lloyd fez um trabalho incrível nos levando pelo país, e nós conseguimos ver muito mais do que teríamos visto se tivéssemos apenas voado ou viajado de carro. Não é tão difícil quanto parece, é fácil de dirigir. E tudo o que você precisa é de uma carteira de motorista do seu próprio país, como uma carteira de motorista comum, e uma permissão internacional para dirigir. Se você não tiver uma, eles vão te ajudar a conseguir uma. Eu não sei vocês, mas quando a gente vê conteúdo sobre o Camboja, geralmente é assim, tem muitos golpes. E não é tão seguro quanto outros lugares, como talvez Indonésia, Vietnã ou Tailândia. A gente não sentiu isso nem um pouco, nos sentimos 100% seguros o tempo todo e estávamos andando de tuk-tuk com nosso bebê. A gente até foi para a vila mais pobre de Siem Reap porque perdemos nosso drone e eles foram super gentis e acolhedores. Ninguém tentou nos enganar. Nunca nos sentimos ameaçados, especialmente em Siem Reap. Andar à noite parecia muito seguro, mesmo durante o conflito com a Tailândia, ainda nos sentíamos protegidos. Então a próxima coisa seriam as acomodações e restaurantes, porque há muitas acomodações e restaurantes modernos. A acomodação em que ficamos era ótima, tinha um espaço de coworking e uma academia incrível. Ficamos realmente surpresas porque não tínhamos certeza de como seria quando viéssemos e acabamos ficando muito surpresas, positivamente surpresas. Sim, especialmente os Airbnbs. O custo-benefício é ótimo. Os lugares estão ficando mais caros, como Vietnã e Tailândia, mas no Camboja ainda se encontra ótima acomodação por bom preço. Então, se você for para Koh San Road na Tailândia ou se você for para a rua Boi Vien no Vietnã, ruas de pedestres muito populares, com um estilo de vida bem festeiro, muito animado, mas tem aquele elemento de zona vermelha nesses lugares. A gente não encontrou isso no Camboja de jeito nenhum, e era isso que eu esperava ver mais do que nesses outros países. E simplesmente não tinha, especialmente em Siem Reap. Tem uma rua de pedestres chamada Pub Street, que só pelo nome você pensaria que é uma grande festa e realmente é animada. Mas são todos restaurantes muito legais. Não tinha mulheres na porta chamando, tentando te convencer a entrar. Vocês sabem do que eu estou falando. Realmente não tinha nada disso, nenhum salão de massagem tentando me chamar. Se você é homem e já esteve no Sudeste Asiático, sabe do que falo. Lá não tinha nada disso. E isso era algo que a gente realmente não esperava. A comida no Camboja é absolutamente incrível, tanto a comida local quanto a ocidental. A gente não teve uma refeição ruim sequer. Nem no Camboja, pedindo comida mexicana ou grega, foi tão incrível quanto a comida local, que era maravilhosa. Alguns pratos locais que você tem que experimentar, beleza? Loch Lak, especificamente o Loch Lak de carne bovina, é incrível. Curry amok, especialmente o curry amok de peixe, é absolutamente sensacional. E também um café da manhã tradicional Khmer, que basicamente é carne de porco grelhada com arroz, um pouco de sopa e um ovo frito por cima. Parece bem simples, mas é sensacional. É tão gostoso. Experimente os pratos locais enquanto estiver lá. Esse aqui realmente me surpreendeu. Descemos do avião e fomos a uma loja de conveniência para pegar umas bebidas. E tudo era em dólares americanos. Eu já sabia antes de ir que eles aceitavam a moeda dos Estados Unidos, mas literalmente tudo mesmo é em dólares americanos. Se você for ao 7-Eleven, a uma loja de conveniência, a um mercadinho de bairro, se for comer fora, tudo está listado em dólares americanos. Mesmo negociando uma corrida de tuk-tuk na rua, se fizer uma massagem, vão pedir dólares americanos.
Não é como no México, onde alguns lugares podem aceitar dólares americanos e pesos. Aqui tudo funciona completamente com dólares americanos. Eles também têm sua própria moeda que você pode usar, mas o dólar americano é aceito absolutamente em todos os lugares por todo mundo. Ok. Tornou nossa viagem incrivelmente fácil, porque já recebemos em dólares americanos e mantemos toda a nossa moeda no nosso cartão Wise Travel Money em dólares americanos. O que significava que não tínhamos nenhuma taxa de transação internacional e podíamos usar caixas eletrônicos. Podemos pagar tudo usando o nosso cartão Wise sem taxas. E é aqui que a maioria dos viajantes não percebe que está perdendo dinheiro. Quando você usa um cartão bancário normal no exterior, geralmente não está recebendo a taxa de câmbio real. Os bancos silenciosamente adicionam uma margem à taxa, depois às vezes há uma taxa de transação internacional e ainda uma taxa de saque no caixa eletrônico por cima disso. Pode parecer pouco agora, mas em 2 ou 3 semanas de viagem isso se acumula rápido. Quando começamos a viajar, sinceramente não pensávamos nessas coisas, só passávamos o cartão e torcíamos pelo melhor. Mas quando você está se deslocando entre países como Indonésia, Vietnã, Tailândia e agora Camboja, esses custos ocultos de conversão podem se acumular muito rápido. E é por isso que mudamos para a Wise, que permite manter e converter mais de 40 moedas em uma só conta. E quando você gasta, ela usa a taxa de câmbio real, a mesma taxa que você vê no Google, com tarifas transparentes e baixas. Então, aqui no Camboja, onde dólares americanos são usados em todo lugar, nós simplesmente gastamos diretamente do nosso saldo em dólares. Sem conversão dupla, taxas escondidas ou precisar adivinhar o custo real. Se formos para outro lugar no mês que vem, basta converter no app antes de aterrissar. Leva só alguns segundos. Como recebemos em dólares americanos no nosso negócio, faz sentido manter a moeda e gastar direto com o cartão Wise. É simples, é transparente e te poupa de cometer o que sinceramente são apenas erros bancários desnecessários. Já que falamos de moeda, CM Rate aceitava cartão de crédito quase em todos os lugares, inclusive nas lojinhas, mas isso era exceção. Em todos os outros lugares só aceitavam dinheiro mesmo. E uma coisa chamada Aba Pay, que é como um pagamento por QR Code. Durante quase toda a viagem, achamos que só era possível usar isso com conta bancária cambojana, mas no fim descobrimos que turistas também podem configurar. Você precisa de dinheiro em espécie ou configurar o ABA ao viajar, pois fora de Siem Reap, raramente aceitam cartão. Em Phnom Penh, também nos surpreendemos com a recusa do cartão em vários locais. Então vamos deixar um link aqui embaixo na descrição para o cadastro no ABA também, porque isso é realmente útil se você for viajar para o Camboja. O próximo ponto é que o lugar é muito familiar. Fiquei surpreso com a acolhida e o carinho que todos tiveram com nossa filha Laila. Nós, como família viajante, sempre buscamos lugares onde nos sentimos confortáveis e seguros para trazê-la. E conseguimos? Quantas vezes conseguimos fazer uma refeição porque as pessoas entretinham e brincavam com ela, permitindo que Lloyd e eu comêssemos juntos? Tipo, uau, isso foi um luxo. Somos só nós duas e normalmente não conseguimos fazer isso, mas nos sentimos muito seguras com ela. Então, se você é uma família que viaja, eu recomendo muito o Camboja como um destino para adicionar à sua lista. Então, quando você pensa em férias tropicais, especialmente em praias de areia branca e ilhas, geralmente pensa na Tailândia, nas Filipinas, na Indonésia. Você geralmente não pensa no Camboja. Mas nós encontramos algumas das praias mais incríveis no Camboja, especialmente Koh Rong, Koh Rong, Sam Luang e Koh Takia. Essas praias, na minha opinião, são tão boas quanto as praias da Tailândia, e isso realmente nos surpreendeu. Nós já tínhamos ouvido falar delas, mas quando chegamos lá ficamos impressionados. Primeiro pela beleza do lugar, mas também por ser muito barato ir até lá e por haver pouquíssimas pessoas. Então, se você está planejando uma viagem tropical, pode fazer isso por cerca de 1/3 do preço no Camboja. Sim, e as praias eram muito limpas, preciso dizer isso também. E algumas das melhores comidas que experimentamos durante toda a viagem, que eram acessíveis, também estavam nessas ilhas. Então, se você é alguém que gosta de ir a spas e de autocuidado, você precisa experimentar uma massagem Khmer. É semelhante a uma massagem tailandesa, mas um pouco diferente. Ela atua em vários centros de energia do corpo e é feita sem óleo. Você se sente incrível depois, como se tivessem cuidado do seu corpo por completo. E dura de 1 hora a 90 minutos, e vale cada centavo. E meu Deus, você simplesmente precisa experimentar, é algo obrigatório quando você vem aqui.
Eu sou um grande fã de massagem nos pés, fico com a face a plantar dolorida por causa da corrida, e percebi que em outros lugares como Tailândia e Bali, quando faziam massagem nos meus pés, era meio que só uma massagem leve nos pés. No Camboja, toda vez que eu fazia uma massagem nos pés, era uma verdadeira massagem reflexológica, então as massagens lá são absolutamente incríveis e, como o Mandy disse, realmente baratas. O povo cambojano, ou o povo Khmer, não poderia ser mais acolhedor com os turistas. Eles são muito gratos por receber turistas em seu país. Eu acho que porque às vezes eles têm consciência de que existe um pouco dessa reputação quando se trata, das cidades conhecidas por golpes e coisas assim nas notícias. E o turismo, na verdade, diminuiu nos últimos anos por causa disso. Eles são tão gentis e tão acolhedores. Um policial chegou a nos agradecer por visitar o país. Todos os comentários são algo como: obrigado por virem ao Camboja. Todos são muito acolhedores, literalmente agradecem sua presença. É ótimo sentir que realmente querem você lá. Um dos principais motivos que traz a maioria das pessoas ao Camboja, que geralmente vêm e logo partem, é visitar Angkor Wat. Obviamente, há muito mais no Camboja do que Angkor Wat, mas é um lugar que você precisa ver e visitar. Nós fomos ao nascer do sol e valeu totalmente a pena. Havia milhares de pessoas lá por volta das 5 ou 6 da manhã. Foi absolutamente insano, mas uau, que vistas! O nascer do sol foi simplesmente, foi incrível e é enorme. Parece uma cidade. Nós dirigimos nosso próprio tuk-tuk de templo em templo. Você realmente não consegue andar tudo, é grande demais, a gente não esperava que fosse tão enorme. Fizeram uma maratona quando chegamos perto de Angkor Wat, pois é imenso. Então você realmente precisa contratar um motorista de tuk-tuk ou alugar um tuk-tuk para se locomover? A gente recomenda fazer isso. Nós visitamos o Tapron, a famosa árvore que está entrelaçada na arquitetura. Além disso, o Templo Bayon foi um dos favoritos porque tem aqueles rostos lindos esculpidos na pedra e simplesmente tem uma energia mágica ali. Geralmente, em tours, recomendam ir ao nascer do sol ou cedo para evitar multidões ou calor. Em Angkor Wat, há uma razão específica para ir ao nascer do sol. E isso porque, do jeito que o templo foi projetado, o sol literalmente nasce bem no centro do templo. É uma das coisas mais incríveis que você verá. Então, no Vietnã, Indonésia, Tailândia, tem o Grab e obviamente também tem Grab no Camboja, mas não tem Grab de moto, só tem Grab de carro ou tuk-tuk, o que foi meio surpreendente. Porque se você está viajando sozinho, se locomover de Grab de moto é super fácil, especialmente se você está em uma cidade. E por algum motivo não tem Grab de moto no Camboja, o que me surpreendeu. Eu realmente não sei por que não tem. Eu acho que funcionaria muito bem, mas tem muitos Grab tuk-tuks e muitos Grab carros. E também rickshaws. Sim, e falando em Grab, pegar um Grab para qualquer lugar era basicamente como se locomover. Camboja é incrivelmente fácil, você pode estar em uma cidade remota e conseguir um Grab em 2 minutos. Em Kampot ficamos a 10 minutos da cidade, à beira do rio. Sempre que pedíamos um Grab ou comida, chegava em 5 a 10 minutos. Você pode pegar um ônibus de Siem Reap para praticamente qualquer lugar na região. Estou falando de lugares como Bangkok, Chiang Mai, Laos, Hanoi, Ho Chi Minh, praticamente qualquer lugar. Você pode se locomover para qualquer lugar de ônibus ou trem. Sim, é possível pegar um Grab em qualquer cidade em poucos minutos. Por isso, se locomover no Camboja foi provavelmente o mais fácil que já vivenciamos. Ok, então tem algumas palavras que você vai querer saber. Se você vier ao Camboja, vai ouvir a palavra bong o tempo todo. Bong significa amigo, e é meio que dito no final de toda a frase. Quase toda a frase era isso. Nos primeiros 3 dias a gente pensou, por que todos falam bong? O que significa? Nossos anfitriões do Airbnb explicaram isso antes, mas não entendemos totalmente. Mas é meio que tipo, oi bong, como quando você está falando com alguém, então você vai precisar saber a palavra bong. E para dizer olá é so stay. Essa é fácil, você sempre vai querer saber como cumprimentar as pessoas. E obrigado é Arkun ou Arkun Chen, que significa muito obrigado, eu acredito, ou somakon. Essas são formas mais formais de dizer. Então com essas 3 você já consegue se virar. Havia muitas pessoas falando inglês e ninguém parecia se ofender por nós falarmos inglês. Mas a gente sempre tentava, sabe, fazer o nosso melhor para pelo menos usar essas poucas palavras. Mas bong, você vai ouvir muito. Bong.
É como estar na Austrália e ouvir mate o tempo todo. No fim de cada frase é literalmente a palavra que você mais escuta. Essa aqui realmente dificultou muito pra gente, porque a gente não tinha a intenção de beber cerveja quase toda noite. Mas a cerveja é tão barata Mais barata que água. Em praticamente todo restaurante que você passa, está escrito Happy Hour e é 75 centavos ou $1 por um chopp, mas o Happy Hour dura o dia inteiro. Sim. Então é assim, e isso é em toda a cidade. Fomos para Siem Reap, Phnom Penh, até mesmo em Koh Rong, a gente simplesmente não conseguia escapar disso. E a cerveja também é muito boa, então... As cervejas custam no máximo $1 em um restaurante. Isso nos surpreendeu bastante e tornou difícil não tomar cerveja no jantar quase todas as noites por 2 meses. Não me orgulho disso. Mas valeu a pena. A gente bebia muito Angkor Draft, que geralmente era a mais barata, mas adorávamos a Cambodia Black. Essa era a nossa cerveja escura preferida, muito boa. Se você é fã de cerveja como a gente, experimente a Cambodia Black com certeza. Esperamos que essa lista tenha sido útil. Teria nos ajudado antes de irmos ao Camboja e esperamos ter convencido você a visitar também. Porque nós realmente tivemos alguns meses incríveis e nos sentimos muito bem depois de visitar o Camboja. Então espero que você coloque o país na sua lista. Se você achou esse vídeo útil, não esqueça de deixar um like. Ajude a gente se inscrevendo e clicando no botão de curtir para que outras pessoas possam ver também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!